Fala, meus amigos, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Nós estamos iniciando mais um podcast do Rafa. Muito obrigado, meu amigo e minha amiga, por vocês estarem conosco, não é? Toda segunda-feira, toda terça-feira aqui no YouTube, no Spotify, no Amazon Music, no Facebook, em todas as plataformas. Você que nos acompanha, que Deus vos abençoe poderosamente, tá bom? Pessoal, hoje nós iremos falar sobre o tema milagres. Então você aí, eu quero pedir que você compartilhe, tá, esse vídeo e esse áudio com o maior número de pessoas possível, tá bom? É muito importante você compartilhar, porque esse tema é muito importante, né? Como que funcionam os milagres? Qual é a dificuldade da igreja ver milagres hoje, não é? O que traz um milagre? Qual é a oração certa? Tudo isso nós vamos falar hoje com o nosso convidado. E eu já quero aqui apresentar para vocês ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus Jardim Rosas, aqui em Francisco Morato. Eu fiz o convite para ele, e ele aceitou e está aqui conosco no dia de hoje. Pastor Manuel Messias, a paz do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor, irmão Rafa. É um prazer muito grande poder estar aqui com o senhor. Prazer. Primeiro quero parabenizá-lo, né, por esse podcast, né, que ao longo dos dias está sempre entrevistando pessoas, obreiros, servos de Deus. E eu fico muito feliz de poder contribuir com esse programa. E eu espero que vidas sejam alcançadas através da nossa experiência e da nossa vida aqui nessa noite. Glória a Deus. Pastor, a honra é toda minha de ter a sua presença aqui. Muito obrigado. E a intenção desse podcast é que a palavra do Senhor seja anunciada, né? E o Senhor hoje vai estar compartilhando conosco, né, das suas experiências e da palavra de Deus. Mas eu quero pedir, pastor, para o senhor mandar o seu alô, o seu abraço para a família, né, para os amigos, para os obreiros que estão nos assistindo agora. Fique à vontade. Eu quero, em primeiro lugar, mandar um alô especial para minha esposa, que está lá em Pernambuco, cuidando ali da minha sogra, que não está passando por momentos de saúde, né, está com a saúde um pouco debilitada. Quero cumprimentar também a todos os meus irmãos, amigos do Ministério Assembleia de Deus Jardim Rosas, todos os obreiros que ali têm nos ajudado, para os meus filhos e para os amigos, né? A gente tem bastante, então eu quero, de uma forma geral aqui, agradecer a todos, que sem eles, né, a gente não somos o que somos até hoje, né? Para a glória de Deus. É verdade, eu sempre digo, pastor, que nós que estamos na caminhada, no chamado, nós precisamos de pessoas do nosso lado. Verdade. Uma prova disso foi o próprio Senhor Jesus, que teve 12 discípulos, né? E aí em Lucas capítulo 10, se não me falha a memória, fala que o Senhor deu uma missão para mais 70, né? A grande comissão. Então a gente vê que na obra do Senhor nós precisamos de pessoas do nosso lado, não é? Precisamos de amigos e homens de Deus para estar caminhando conosco, não é verdade? Verdade, meu Rafa, verdade. Nós somos, né, mediante a cooperação. Eu digo que uma grande obra não é feita com o esforço de uma só pessoa. Sim. Uma grande obra é realizada através do pequeno esforço de várias pessoas. É verdade, ó, é forte, hein? Primeira frase aí, ó, já tá para os nossos amigos aí que nos assistem compartilhar também, né? Essa frase aí é muito boa. Pessoal, eu quero mandar um grande abraço também para os nossos amigos aqui, os nossos parceiros do podcast do Rafa, né? A Clínica de Estética Cynthia Lanz, que tem feito um trabalho maravilhoso aqui. Tudo que você precisa para estética corporal e facial, você pode contar com a Clínica de Estética
Cíntia Lantz, tá bom? E também a empresa Casa Nós. Tudo que você precisa para iluminação e lâmpadas LEDs, você pode entrar em contato pelas redes sociais da empresa Casa Nós, tá bom? Que fica aqui também em Francisco Morato. Pastor Manuel, eu quero começar a nossa conversa, o nosso podcast, perguntando para o Senhor como que foi o início da sua chamada, né? Como que Deus te chamou para o pastorado e como você teve a certeza, né, que era Deus falando, porque a gente estava falando aqui nos bastidores que a pessoa precisa ter certeza da chamada, né? Da chamada. Então, explica para nós, né? Fala para nós, pastor, como que Deus te chamou e como que o Senhor teve a certeza no coração que era Deus falando. Olha, irmão Rafa, eu acho que ao longo dessa entrevista a gente vai falar um pouco sobre a nossa conversão, como o Evangelho chegou na nossa família, né? Mas, respondendo a sua pergunta, eu tinha 18 anos, exatamente 18 anos, e eu iniciei na igreja cooperando na área da música, né? Eu comecei tocando ali, aos poucos, aprendendo, né? Violão, guitarra, conjunto musical na igreja, e eu comecei ali. E eu me incomodava muito quando, na hora da palavra, os músicos começavam a mexer no instrumento e afinar. Eita! Aí isso me incomodava. E eu dizia, meu Deus, eu acho que eu estou no lugar errado, né? Aí eu ficava ali e tal, porque na hora da palavra, ela me chamava, sabe? Sim. Eu parava tudo para ouvir a mensagem. Aí veio o diácono na igreja, passou junto de mim e falou assim para mim: a partir de hoje, deixa essa guitarra, que aí não é o seu lugar. Olha só. E eu, como sou assembleano, né, nós temos o costume de usar paletó e gravata, então ele falou: amanhã põe uma gravata e um paletó, porque o Senhor tem uma chamada para ti no ministério da palavra. Olha só, meu Deus do céu. No dia seguinte, eu pedi para sair do conjunto musical. Sim. Coloquei um paletó, uma gravatinha. Eu costumo dizer na época aquela gravatinha de crochê. E comecei a cooperar na obra até os dias de hoje. Olha só, que bênção, pastor. E aí, e os músicos que andavam com o Senhor? Os músicos continuaram sendo meus irmãos, amigos, continuam na igreja local, só que não mais ali tocando. E na semana seguinte eu passei a ser cooperador. Eu costumo dizer assim, né? Já foi uma confirmação. Já foi uma confirmação, porque tem pastores e obreiros que eles são, assim, privilegiados, né? Eles já começam já no ministério pastoral, já pulam, né? Sim. Você é um cooperador, diácono, e pela necessidade da obra, aquele chamado de Deus na vida dele, ele já passa desse ministério pastoral. Comigo foi diferente. O Senhor me preparou em todos os degraus. Eu fui cooperador, auxiliar de trabalho, ali na cidade de Recife, sim, em uma lista local. Depois eu fui para uma lista oficial, que os irmãos que vão assistir vão entender. Fui separado para o diaconato aos 23 anos de idade. Aos 27 fui separado para o presbitério. Aos 30 ao Ministério do Evangelista e aos 40 ao Ministério Pastoral. Que bênção! Eu tenho todas essas credenciais comigo que eu guardo com muito carinho. Não com isso quero dizer que eu estou acima e melhor do que ninguém, mas eu tenho experiência em todas essas áreas. Tá bom. Eu servi a Igreja de Cristo, eu sirvo hoje, sou um cooperador, me considero, mas eu passei por todas essas etapas. E hoje, graças a Deus, estamos aí ativos, né, fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. Pastor, na sua opinião, o senhor estava falando sobre o seu começo no pastorado. E na sua opinião, quantos anos o senhor tem de pastor? Como pastor? Como pastor,
eu tenho, assim, consagrado a pastor. Isso. 15 anos, mais ou menos. 15 anos. Nesses 15 anos. Só que na direção de igrejas, pastoreando igreja, tem mais de 30. Olha só, que bênção. Então vamos arredondar para os 30. 30 anos com pastor de igreja. Quanto nesses 30 anos, na sua opinião, qual foi o momento mais difícil do seu ministério? Tem tantos ministérios, né? Tantas dificuldades que a gente passou na obra do Senhor. Tem um momento que me marcou. É um momento em que eu estava dirigindo um culto, né? Sim. E um senhor entrou em processo de demônio. Sim. E eu fui avisado no culto que este senhor, ele veio para interromper o andamento do culto. Meu Deus. E eu ali não temi, e quando eu levantei, ele também levantou. E este senhor veio ao meu encontro, ele puxou uma faca. Meu Deus. E quando ele puxou a faca, os cooperadores que estavam ali saíram, né? E eu fiquei com aquele homem. Ele veio e deu uma no seu estômago? Só que quando a faca ia chegando, eu coloquei a mão na cabeça dele e a mão dele travou. E ele caiu e a mão dele torceu para trás. Meu Deus do céu. E naquele momento a gente expulsou dele aquele espírito mau. E aquele senhor foi embora, até deixou a faca na igreja. Sim. E graças a Deus não atingiu meu estômago. Mas no momento que a gente tem em memória, né? Tudo isso porque um dia anterior eu tinha ido na casa da minha irmã e ali tinha um trabalho que foi colocado no seu quintal. O meu cunhado não queria saber do evangelho e eu fui lá e dissolvi tudo aquilo lá, joguei fora todo aquele material que estava ali. Então no dia seguinte eu acho que o inimigo ficou satisfeito, porque meu cunhado também aceitou a Jesus através dessa atitude minha. Sim. Que ele estava doente em casa, mas era por causa daquela ação maligna, aquele trabalho que meu marido foi feito ali. Então no dia seguinte o inimigo foi para destruir e acabar com a minha vida. E graças a Deus, naquele momento Deus fez a obra. Foi uma das experiências, entre outros, mas o pastor, o senhor falando sobre esse testemunho, me veio à memória, alguns anos atrás, quando eu era criança, adolescente, eu me lembro que alguns irmãos pregavam que o diabo não tem poder de entrar dentro da igreja, né? O que o senhor acha sobre isso? Depois dessa experiência, não é? Porque assim, eu acredito hoje que o diabo, ele pode usar a vida de alguém e entrar assim na igreja. É por isso que a igreja precisa estar debaixo de oração, né, de jejum, para que o diabo não venha fazer bagunça na igreja. A igreja, no seu espaço físico, ela é uma porta que está aberta para entrar todo tipo de pessoas. Então, se entrar uma pessoa que está ali precisando de uma libertação, é óbvio que o inimigo está ali dentro. Só que ele está ali para ser derrotado, né? Sim. Ser derrotado da igreja. Pois é. Então, ele vai mudar errado. Então ele foi ali, ele vai ser derrotado. Então, vai ser um diabo entra na igreja. Ele tem que separar a igreja com o espaço físico e a igreja com nós. A igreja como o corpo de Cristo, o inimigo não vai entrar. Sim. Né? Somos nós, o templo, morada do Espírito Santo, né? Estamos ligados na cabeça que é Cristo. Agora, o espaço físico, não só a gente está preparado para qualquer situação. É verdade. E aí as portas do inferno não prevalecem contra a igreja que ora, que busca o Senhor, que está em oração, né? A gente temos que estar preparado para situações como essa. É verdade. Pastor, entrando no nosso tema agora, né, milagres. O senhor já presenciou milagre ao vivo? Já. Conta para nós. Eu já presenciei milagres ao vivo e o Evangelho entrou na minha família através de milagres. Olha só. Milagres.
Eu não sei se vai ter uma pergunta, diferença de milagre, né? O que é milagre, né? Sim, vai ter mais pra Vai ter frente. mais pra frente. Vai dar uma pincelada. Vai dar uma pincelada. Mas eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Certo. E até os 10 anos, eu morei numa região no Pernambuco muito difícil, muito inacessível, né? Uma região muito afastada de tudo e de todos. E eu tenho minha irmã hoje já tem quase 60 anos, que ela teve uma doença que depois, naquela época, os médicos, a medicina era muito atrasada e não conseguiu diagnosticar. Resumindo, os ossos saíam pelo seu corpo, Da sua irmã. da minha irmã. E ela ficou 3 anos em cima da cama sem andar. Meu Deus. Quantos anos ela tinha? Ela tinha 11 anos, né? Meu pai do céu. Dos 11 aos 13 anos, ela não andava. Meu pai. Ela ficou. As pessoas levavam em casa roupas para que o pus pudesse secar ali a região, porque o pus era muito grande, a sujeira. Eu lembro nessa região assim da perna dela que começava a apontar aquela lá, e a minha mãe dizia: olha, aqui vai sair um pedaço do osso, e o osso saía. Os ossos se partiram da minha mãe. Olha só. E ela não andava. Meu pai, muito católico, inimigo do evangelho, mexia com magia negra, porque meu pai, ele falava com os espíritos de casa. Minha mãe, muito católica, rezadeira de noite. E um dia minha mãe falou: se eu ver a minha filha pelo menos andando um dia, eu vou ser crente. Olha só. E é disso que Deus gosta de ouvir. Eu vou ser crente. E nós estávamos ali, de repente, a gente escutou um barulho, a minha irmã começou a andar dentro de casa, assim, ou melhor, como uma criança engateando dentro de casa. Aquilo ali já foi. Todo mundo ficou perplexo. Olha só. E dali nós fomos morar na cidade, uma cidade pequena, e nessa cidade Deus realizou a obra da vida da minha irmã. Minha irmã começou, os ossos começaram a voltar ao lugar sem uma assistência, né? A medicina foi muito superficial. Sim. Naquela época e no lugar. Hoje você sabe que hoje já é difícil, mas naquela época. Pois é. Aí eu lembro que um domingo o Senhor falou com a minha mãe e lembrou do voto que ela tinha feito. E a minha mãe, ela coloca meu irmão no colo, me pega pelo braço. Eu tinha 9 anos de idade. E com 9, e entrou na igreja e aceitou a Jesus como Salvador. Meu Deus do céu. Através desse milagre. Desse milagre. Olha só. Então, eu posso falar de milagre porque eu vivi na minha família. Glória a Deus. Um outro milagre que eu pude ver foi em 89, ali em Recife, numa cruzada do saudoso missionário Bernard Johnson, não sei se você vou falar. Sim. Bernard Johnson, e ali o Senhor cura um homem que tinha uma mão atrofiada, uma mão mirrada, e ali aquele homem sai com as mãos perfeitas, igual a outra. Então, esse é um dos milagres que eu já vi e presenciei, fora aqueles que o Senhor realizou de forma literal da minha casa, da minha família. Glória a Deus. Pastor, o senhor acredita também que essa pergunta não estava no nosso roteiro, mas vou fazer, o senhor pode explicar para nós. O senhor acredita também que o diabo ele pode fazer milagres, pode usar o espírito maligno, pode usar uma pessoa para operar milagres e todo mundo pensar que é Deus, mas na verdade é ação maligna? Pode sim, o inimigo ele tem o poder das trevas, né, para realizar algo sobrenatural, né? Porque no mundo espiritual existe o sobrenatural de Deus, o sobrenatural também por parte do maligno, Das trevas. e das trevas. Então ele pode realizar, até porque eu vou contar aqui um caso que aconteceu comigo. Pode contar. Meu pai, olha, esse tema
É forte. É forte. Abrange também. Então, eu posso dizer, como experiência, que isso acontece, porque o meu pai, ele era um homem que mexia com magia negra, ele era um homem que tinha, um homem muito respeitado na região. Sim. Exatamente por isso. Depois Jesus salvou meu pai. Olha só. Salvou meu pai. Né? E ele, muito devoto, o Padre Cícero Juazeiro. E eu lembro que eu levei esse corte aqui. Esse aqui foi um corte que eu levei. E meu pai pôs a mão ali e o sangue passou, sacou o sangue. Olha só. Ficou a marca aqui, mas houve uma ação ali que não foi de Deus. Sim. Então, a gente, e como isso depois a gente vai entender que não foi Deus. Então, pode acontecer. Experiência própria, né? E outros acontecimentos com meu pai, né? Coisas que a gente, do tempo não dá, eu sei, mas que a gente tem essa experiência em família. Sim. E o seu pai aceitou Jesus, ele tinha quantos anos? O meu pai se converteu, ele faleceu com 53, ele aceitou Jesus, ele tem uns 45 anos. Olha só. Aceitou a Cristo, abandonou tudo, Deus fez uma obra muito grande na vida dele, foi um cooperador da igreja, da casa de Deus, salvou minha mãe. E hoje eu posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servimos ao Senhor. Tudo através de milagres. Glória a Deus. Ô pastor, tem uma pergunta aqui que é muito interessante. O senhor acha que é possível uma pessoa ser salva sem acreditar em milagres? A pessoa está na igreja, aceitou Jesus como Salvador, mas ela não acredita em milagres, não acredita no sobrenatural. Ela pode ser salva? Bom, primeiramente, Rafael, o milagre é uma ação sobrenatural de Deus quando se intervém em causas que vai de contrário à própria natureza. Então, o milagre é para quem crê. Sim. Independe da nossa aceitação e confiança na pessoa de Cristo. Vou dar um exemplo. Quando Filipe achou Jesus falou disso: Filipe segue. Filipe seguiu a Cristo. Filipe achou Natanael. Filipe falou o que para Natanael? Está em João capítulo 43. Achamos o que foi profetizado pelos profetas, o Messias, o Salvador. Natanael falou: porventura virá alguma coisa boa de Nazaré? Ele vem ver. Quando Natanael chega, o Senhor Jesus fala: eis aí um verdadeiro israelita em que não há dolo, em que não há engano. Natanael fala: de onde me conheces tu? Jesus fala: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Só por causa disso aí, tu creste? A partir de agora, coisas maiores virão. Então a gente percebe que Natanael, ele aceitou a Cristo, recebeu a Cristo, sem nenhum milagre sobrenatural. Ele creu no Jesus profetizado. Ele aceitou a Cristo mediante uma palavra de Filipe, um convite. Quando Paulo e Silas estavam no cárcere, que houve um terremoto, e todo o cárcere veio abaixo, o carcereiro de Filipe falou: o que devo fazer para ser salvo? O que Paulo falou? Crê no Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não falou de milagre. Sim. Crê acreditar em Cristo. Até porque daqui a pouco nós vamos discutir sobre isso daí. Sim. Para se crer em Cristo e aceitar a Cristo e viver o Evangelho, independe de milagre sobrenatural. Não necessariamente que haja milagre sobrenatural para que a pessoa possa acreditar em Cristo. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre isso. Sim, é verdade. Então, a Bíblia diz o quê? A todos aqueles que invocar o nome do Senhor será serão salvos. Então, tem muitos crentes que não creem em milagre. Eles não acreditam em milagre sobrenatural, mas são salvos.
creem na pessoa de Cristo, arrependeram-se de seus pecados, então aceitar Jesus é salvo pela graça. Pela graça. Não, é verdade. Boa, muito boa, pastor. O que a medicina fala sobre os milagres? O senhor que quase trabalha na área da saúde, né? O que a medicina fala sobre os milagres? A gente vamos dividir em dois pontos. Sim. A medicina, como ciência, tecnicamente, ela não acredita. Não acredita. Não acredita. Se a medicina em si, ela não acredita. E quando o médico ele vê um milagre, o que ele fala? O que é que a medicina, hoje, já a medicina ela já acredita no poder da fé. Sim. Né? No poder da fé como uma ação terapêutica e motivadora que ativa no cérebro do ser humano a confiança, né? Porque nós temos no nosso cérebro, nós temos a consciência e o subconsciente. Sim. E já foi provado que quando você acredita em algo que é registrado ou gravado no subconsciente, todas as células elas ficam gravadas nas células cerebrais. Olha só, interessante. Elas ficam gravadas nas células cerebrais. Então, aquilo ali, tudo que você fizer, toda a sua atitude, todo o seu comportamento está direcionado a isso. Automaticamente, como o cérebro reage também no corpo. Então, a medicina hoje, ela já crê nesse aspecto. Sim. Não de forma técnica. Você vai ver em Eclesiastes capítulo 11, eu acho interessante que Salomão falou assim: assim como tu não conheces o que é formado dentro do ventre daquela que está grávida, você já viu? Sim, sim. Assim como tu não conheces, Deus é quem faz todas as coisas, tal. Fala sobre a ignorância do homem em relação. Se fosse hoje, já não, porque hoje existe uma matéria chamada embriologia, que a medicina, qualquer enfermeiro, qualquer agente de saúde ou qualquer profissional da saúde, nesta matéria a gente estuda o ser humano desde a fecundação até a implantação no útero materno, todo o desenvolvimento materno. Então já se sabe por onde se é formada as células, por onde é formada a pele, osso. Então, hoje a medicina já sabe. Sim. Então, o que o Salomão não sabia, a medicina sabe. Foi Deus que deu a inteligência. Né? Então, tecnicamente, cientificamente, não. Mas por esse aspecto, sim, a medicina já acredita que a fé ajuda na recuperação do doente. Olha só. Então, quando o ser humano ele tem a fé que ele vai ser curado, que ele vai vencer aquela doença, as células do corpo respondem o que está no subconsciente. E aí tudo que está no cérebro, o corpo responde. Até uma mentira. Olha só. Até uma mentira. Se a pessoa falar 10 mentiras a seu respeito, aquela mentira para aquela pessoa passa a ser verdade. Passa a ser verdade. Porque ela embutido dentro do cérebro, ela gravou no cérebro que aquilo é uma verdade. É verdade. Isso aí, uma vez eu li que Hitler usava isso. Ele falava 100 vezes uma mentira e o povo acreditava que era verdade. E é verdade. É o poder do pensamento humano. Olha só, interessante. O poder do pensamento. Boa. Muito bom, pastor. É muito bom a gente falar à luz da Bíblia sobre milagres, mas também a parte física, né? Como o nosso corpo reage, né? É por isso que essa pergunta também fez muito sentido, né? Vamos lá, pastor. Por que hoje não vemos tantos milagres nas igrejas? Por que não vemos tantos milagres nas igrejas? É uma resposta até simples. Veja bem, o milagre sobrenatural, há
o propósito para a realização daquele milagre. Sim. Por exemplo, por que houve milagres, tantos milagres dentro de Jesus e hoje não acontece? Hoje acontece muito mais, só que o mundo tem uma outra dimensão, né? O mundo de hoje é bem maior, né, do que o mundo do tempo de Jesus. Sim. Havia necessidade para aqueles milagres naquela época, para que as pessoas pudessem chegar a Cristo. Se você sair hoje aqui do Brasil e for para a região da África, você não vai chegar lá pregando Jesus é o Salvador, o Senhor, vamos dar um curso teológico, vamos estudar a Bíblia. Não. Você tem que chegar lá e entrar naquelas regiões e Jesus fazer algo sobrenatural para as pessoas crerem. Então essa é a necessidade regional e o porquê. Quando houve este milagre na minha casa, o meu pai era tão ignorante no evangelho que ele falou um dia assim para a gente, em casa, apareceu um grupo de pessoas chamado protestantes. Eles oram eles rezam como bodes. Olha só. E não convém a gente nem sequer cumprimentá-los. Ora, e mediante essa ignorância toda, o Senhor nos alcançou com milagre para que o Evangelho pudesse ir para a nossa casa. Agora hoje, as pessoas hoje, elas precisam arrepender-se dos seus pecados. Hoje, no nosso Brasil, na nossa região, nas nossas igrejas, as pessoas precisam voltar ao primeiro amor. Pode acontecer milagres? Pode, o Senhor mesmo, mas não há necessidade de acontecer milagres para a igreja hoje. Verdade. As pessoas têm conhecimento, têm a Bíblia, têm acessibilidade, então não precisa. Então, pode acontecer milagre? Acontece. Só que hoje não vejo essa necessidade extrema para as pessoas se arrependerem. Então o Senhor, Ele continua realizando milagre, mas para um propósito específico. Glória a Deus, é forte demais. E na sua opinião, pastor, qual que é a oração certa para que o coração de Deus seja tocado, né? E possa acontecer o milagre. A oração certa, eu vejo algumas orações na Bíblia que me chamam a atenção. Uma das orações é a de Jabes, né? Oração de Jabes. O que é que, se você ler primeiras crônicas ali, você vai ver que ali está a genealogia das tribos, né? Sim. E na genealogia das tribos está a genealogia de Judá, os descendentes de Judá. E o escritor, ele abre um parênteses para falar de Jabes. São 12 versículos que estão bem isolados ali. E eu lendo, me chamou a atenção, porque Deus, através do patriarca Jacó, ele abençoa seus filhos. Ele fala para Judá, tu és um leãozinho, meu filho, da presa subiste, como um leão velho, quem despertará? E ele diz, o cetro não se arredará de Judá, e nem o legislador debaixo dos seus pés, até que venha Siló, que significa pacificador, e a ele se congregarão os povos. Esta profecia deu a Judá liderança, domínio, poder, autoridade sobre os seus irmãos. E Jesus, que é o Siló, veria da tribo de Judá, porque ele é o leão da tribo de Judá. Olha só. Jabes. Eu vejo, é uma revelação assim que eu vejo. Quando Jabes, que significa afligido, aquele que sente dor, ele fala, não, eu sou descendente da tribo de Judá, eu não posso carregar
isso sobre mim. Aí ele diz assim: Senhor, se o Senhor me abençoares e alargares meus horizontes e me livrar de todo o mal dos meus inimigos, o Senhor respondeu a Jabes. Então a oração certa é aquela oração que a gente faz primeiramente reconhecendo o senhorio de Deus. Olha, forte. Nós temos hoje muitos irmãos que determinam, nós não determinamos, quem determina é o Senhor. Profundo. Quando nós reconhecemos o senhorio de Deus e segundo a sua vontade realiza o milagre, a gente vamos receber o milagre. Um dia eu estive no hospital, vou contar mais um. Sim. Eu tinha um irmão muito amigo meu, ainda continua sendo. Ele foi queimado, queimadura de 2º grau. E eu fui visitá-lo. E ele estava todo enfaixado no hospital. Só os lábios, ele sentia tanta dor que ele cortava os lábios de dor. Muito mal ele conseguiu ouvir. Eu fiquei ao seu lado no hospital e falei: meu Deus, como é que eu soube chegar no ponto deste? Ele tomou um banho de aço. Trabalhava numa empresa que derrete aço. Eu orei ao Senhor, disse: Senhor, tu podes operar milagres aqui. Quando eu orei por aquele irmão, ele adormeceu e ele já não se encontrava mais ali, mas na igreja. Isso ele me contou depois. Uhum. E quando eu orei ali, eu disse: tu podes, a partir de hoje, Senhor, minimizar a dor deste irmão. Você sabia que eu nem orei? Eu orei só para o Senhor minimizar a dor, porque era muito grave a situação. Sim. Quando eu terminei de orar, eu fui embora. Com uma semana, esse irmão estava na igreja. E ele falou assim: depois daquela oração, eu fui transportado para a igreja e eu não estava mais ali no hospital, mas estava em um culto. Então ali Deus fez o milagre através da fé, mas eu não determinei: vai ser curado. Não, eu apenas pedi: Senhor, se o Senhor quiser atender esta humilde oração, o Senhor pode curar este irmão. E o Senhor fez a obra, hoje está bem até hoje. Glória a Deus por isso. Pastor Manuel, nós estamos chegando no final do nosso programa. Amém. E eu quero agora abrir o quadro Eu Sou um Milagre, né? Queria que o senhor compartilhasse o último testemunho de vida da sua parte. Deus fez algo na sua vida, né? O senhor pode dizer: eu sou um milagre? Eu sou um milagre, né? Eu, desde o meu nascimento, eu sou um milagre. Posso dizer, porque desde quando eu nasci, a minha mãe estava ali para ter o parto e foi uns irmãos lá em casa e naquela oração havia duas opções: ou minha mãe morria e eu nascia, ou eu nascia e minha mãe morria, e a minha irmã mais velha estava lá acompanhando. E ali Deus usa uma senhora e diz que esta criança que vai nascer do seu ventre, Deus tem um propósito na sua vida. E eu glorifico a Deus porque eu nasci, minha mãe nasceu, ou melhor, me concebeu, e eu estou até hoje. O último milagre na minha vida, há 2 anos, acho que há 2 anos atrás, eu fui visitar meus parentes ali na cidade de Pernambuco, e eu saí, meu sobrinho foi me levar na cidade de Cupira, pela BR-232. E quando chegou ali na região de Caruaru, ele foi entrar para fazer o retorno. O carro capotou 3 vezes. Eu tenho umas fotos aqui no Facebook.
E o Senhor segurou aquele veículo, ele ficou com os pneus para cima, ao lado de uma pedra. E eu fiquei em um cantinho só, coube eu ali. O carro era para cima lá, os pneus para cima. O pessoal pararam, correram, foi uma ribanceira. E ali Deus nos deu a vida novamente. Eu consegui sair dali pela porta, conseguiram abrir a porta e eu saí. Saiu eu, minha sobrinha, meu sobrinho. Muito importante usar o cinto de segurança na estrada. Primeiramente Deus, segundo, eu fiquei pendurado no cinto de segurança. E eu fui salvo. O Senhor me deu novamente a vida, né? E assim, é outro milagre que eu posso dizer assim, de uma forma sobrenatural. O carro capotar 2, 3 vezes, numa ribanceira, né? E a gente está aqui, é um grande milagre. Glória a Deus. Pois é, pessoal, hoje nós falamos com o pastor Manuel Messias, né? Um grande homem de Deus, e ele trouxe aqui o tema milagres para nós. E eu quero agradecer demais você, meu amigo e minha amiga, por estar conosco, você que compartilhou, curtiu, esteve conosco até o final do nosso programa. Continue compartilhando, tá bom? Quanto mais pessoas chegarmos, mais o nome do Senhor será glorificado. E eu agradeço muito a você por estar conosco, por estar todas as semanas aqui no Spotify, na Amazon Music, YouTube, Facebook e todas as plataformas sociais, tá bom? Que Deus abençoe você de uma forma tremenda e especial. Pastor Manuel, obrigado, pastor. Eu que agradeço, Rafa. Espero ter contribuído. Meu testemunho de vida é um testemunho forte. Eu sei que através desse testemunho o Senhor vai edificar muitas vidas. Em nome de Jesus. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe a todos. Irmãos, obrigado, viu? Que Deus abençoe, que Deus te proteja e guarde você e toda a sua família. E até a próxima. Tchau e até semana que vem, tá bom?